Eu não sei quanto a você, mas uma coisa que acontece muito comigo quando eu estou lendo a Bíblia é que eu acabo encontrando textos que nós citamos eles de uma maneira incompleta. E quando nós fazemos isso, citamos textos de forma incompleta, nós limitamos bastante a ação do Espírito Santo em cima da palavra, porque a palavra ela é algo integral e ela deve ser recebida, assimilada de maneira integral e não de maneira parcial. E um dos textos que eu estava lendo e pensando aqui foi Romanos, capítulo 8, versículo 28, que nós muitas das vezes dizemos assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a gente para por aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, amar a Deus me leva a descobrir algo mais. A descobrir que o meu Pai tem propósitos para a minha vida. E isso vai facilitar demais a minha caminhada, por quê? Porque se eu sei que Deus tem propósitos para a minha vida, eu também sei que eu vou passar por processos. Processos de transformação, processos de libertação, processos de renovação da minha mente, da minha maneira de pensar. Vamos pegar como exemplo José do Egito. José do Egito, ele passou por um processo de muitos anos em uma situação muito desagradável, um contexto de prisão, onde ele, como jovem ainda, foi privado da sua liberdade de ir e vir, foi privado da sua liberdade de fazer o que ele queria. Ele praticamente passou a sua juventude toda encarcerado, em masmorras, como escravo. Então, se você pegar esse contexto, ele é muito traumático. Mas por que ele não foi traumático na vida de José? Porque José aprendeu com seu pai Isaac a amar a Deus. Aprendeu que Deus tem um propósito. Na verdade, se você olhar bem o livro de Gênesis, capítulo 34, 35 em diante, onde vai falando ali da vida de José, você vai perceber que de todos os filhos de Jacó, José era o filho mais íntimo, mais próximo do pai. E filhos próximos ao pai pegam a essência do pai. E o que aconteceu? José sabia que Deus tinha um propósito para ele. Então todo aquele contexto, aquele cenário devastador que José viveu, não foi o suficiente para tirar de dentro dele o propósito. Por que pessoas deixam os propósitos de Deus por causa de coisas desagradáveis? Porque elas não têm clareza do propósito. Se algo não sair de acordo com o que eu quero, algo não está de acordo com o que eu esperava, então eu vou procurar uma coisa melhor. É a forma de pensar de pessoas que não têm clareza do propósito. Elas saem da direção de Deus com muita facilidade. E José, como nós sabemos que José não saiu? Porque anos e anos e anos depois, quando ele reencontrou seus irmãos, e seus irmãos o reconheceram, o que José diz? Olha, não tenham medo de mim, meus irmãos, porque tudo isso aí foi um trabalhar de Deus para que eu viesse na frente e livrasse o Egito. Olha isso, gente. José, ele não ficou traumatizado, porque ele tinha clareza do propósito. E é claro que ele não adquiriu isso ali no fim da história, quando ele encontra seus irmãos. Isso foi trabalhado nele ao longo de todos os anos. Em meio a um cenário de crise, é muito mais fácil a gente guardar amargura, raiva, ressentimento de quem nos traiu, de quem não está fazendo da maneira que nós gostamos. É muito mais fácil. Então aquilo foi trabalhado em José ao longo de muito processo. E então José se tornou um homem maduro,
que sabia que Deus tinha um propósito e que viveu o propósito de Deus. Um propósito voltado para a administração, um propósito que livrou a vida de milhões de pessoas no Egito e nas nações ao redor do Egito, porque foram 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de muita fome, e José foi o protagonista na terra dessa história toda que Deus trabalhou ali naquela região. E de repente o que acontece conosco? A gente tem uma perspectiva ruim, a gente vê coisas ruins acontecendo, a gente fala, Deus não está nisso, está tudo errado, eu estou sozinho, eu estou desesperado. Por quê? Porque não tem clareza do propósito. E aí nós dizemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é bem assim. A palavra propósito aparece aqui nesse versículo. Então, uma mudança de pensamento, uma mudança de maneira de pensar, ela muda a perspectiva. Você passa a saber, poxa, até isso aqui que não está tão agradável, faz parte do propósito. O Senhor está me dando a oportunidade de ser aperfeiçoado, aperfeiçoada em meio a uma circunstância contrária, e eu não vou fugir, eu vou encarar, e eu vou buscar, e o Senhor vai me ajudar, e acabou. Por que muitas pessoas ficam paralisadas no meio do caminho? Fogem, escolhem, não, isso aqui é mais confortável, né? Então eu vou pelo que é mais confortável, pelo que é mais agradável, né? Elas se esquecem de que a porta larga, o caminho espaçoso, muitos entram por ele. Porque é largo, é confortável, é espaçoso. Mas o caminho estreito, a porta apertada, é a que conduz à vida. E é isso que a Bíblia mostra na história de José, Jacó, Moisés, o próprio Jesus Cristo. O livro de Hebreus, no capítulo 5, vai dizer que Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, diz que as pessoas que não estão debaixo da disciplina de Deus, elas não são filhos, elas são considerados no reino como bastardos, porque os filhos são os que estão debaixo de disciplina. E aí a gente tem essa tendência, é claro, de procurar o que é mais largo, o que é mais confortável. Porque aqui está mais fácil, aqui está mais gostoso. Aqui, né, eu já vi muitas pessoas perderem o caminho, perderem o rumo por causa disso. Porque elas têm um imediatismo. E tudo isso é causado porque o amor verdadeiro a Deus esclarece o propósito. Quando amamos o Senhor, Ele começa a esclarecer o propósito. Eu mesmo, quantas vezes já fui tentado a abandonar, quer saber da coisa, vou cuidar da minha vida, vou fazer o que vai me trazer mais renda, me trazer mais recursos e eu vou desfrutar. Mas a gente, quando ama a Deus, nós sabemos que Ele está nos chamando para um propósito, ainda que o cenário é um cenário difícil, é um cenário contrário, mas você sabe, puxa vida, não é à toa que está acontecendo isso. Eu estou sendo chamado para um propósito. O Senhor está me aperfeiçoando para algo que está além disso que eu estou vendo. Além disso. E louvado seja Deus por pessoas que perseveram, pessoas que amam a Deus. Né? Porque falar que ama a Deus é uma coisa. Amar a Deus de verdade é outra. Às vezes a gente ama muito mais o nosso ventre do que a Deus. Nós amamos o nosso conforto, o nosso bem-estar. E a Bíblia mostra um Cristo que ele não teve por usurpação o bem-estar dele. Filipenses 2:5 em diante. Não, ele se esvaziou. E ele tomou a forma de servo e foi até a morte. É o que está dizendo ali. E isso é uma coisa séria, porque a Bíblia fala que nós somos expressão de Jesus aqui na terra. Então, fica a pergunta. Como é que nós estamos representando esse Cristo? Qual tem sido as nossas escolhas? É sempre uma escolha de autopreservação? Não, é o que é melhor para mim, né? Para minha família, é o meu bem-estar. Sim, Deus quer nos dar bem-estar, mas o propósito
o propósito é fundamental. Se você abrir a Bíblia, você vai descobrir que muitos homens e mulheres, como o próprio apóstolo Paulo, que tanta gente fala tão bem de Paulo, Paulo renunciou todo o bem-estar dele pelo propósito. Paulo renunciou todos os direitos que ele tinha em Cristo. Ele tinha direito de levar uma esposa, de ter uma família, de ter uma vida abastada. Inclusive, Paulo era um cara muito rico, abastado, bem conceituado na religião judaica, membro do Sinédrio, mas ele mesmo diz: eu considerei tudo isso como perda, como esterco, como refúgio, pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, irmãos, eu estendi um pouco esse áudio, porque às vezes a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Que tipo de amor é esse que nós temos por Deus? Que tipo de consideração é essa que nós temos por Jesus, que de repente quando a coisa aperta, a gente espana. Não, peraí, não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso aqui não está me dando bem-estar, isso não é de Deus. Toma cuidado, querido, minha querida, com esse amor egoísta, essa autopreservação que às vezes nos leva para longe daquilo que Deus tem para nós. Vamos vigiar, vamos ler a Bíblia de forma integral. A palavra é integral. No mesmo lugar que está dizendo que tudo coopera para o bem, está falando de propósito. Espírito Santo, peço que o Senhor nos ajude a mudar a nossa perspectiva, nosso ângulo de visão, nossa forma de ver as coisas, para que assim como José, num contexto tão difícil, numa situação tão delicada, ele conseguiu, com a tua graça, com a tua ajuda, viver o propósito. E quantas pessoas foram abençoadas, poupadas da morte, através da vida de José. Então quero te pedir que da mesma maneira o Senhor nos encaminhe nos teus propósitos. Ainda que hajam processos, ainda que hajam portas estreitas, caminhos apertados pelos quais nós vamos passar para amadurecer, mesmo assim nos ajuda. Nos ajuda assim numa fé um pouco mais altruísta, não numa fé egoísta, Senhor. Eu te peço isso. Que o Senhor abra a nossa visão e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus.